Olhando para o seu valor, né, olhando para o seu critério, não significa só fazer uma observação, porque às vezes você não tem, está iniciando na advocacia ou não tem um escritório físico ainda, você só atende aí virtual, ok? Mas aí você tem que ir para o seu know-how, né? Para o seu know-how. Aí você vai para outros critérios. Não significa que você tem que cobrar barato, porque você não tem um escritório físico, porque você ainda não tem know-how, entendeu? Não significa isso, porque existem outros critérios. Não é só isso, certo? Então esse é só um critério. É o primeiro critério que você tem que avaliar, ok? E aí nós vamos avançando por complexidade da causa. Tem causas que são mais simples, causas que só demandam matéria de direito. Se só demanda matéria de direito, em tese são causas menos complexas, porque é só você escrever, falar e apontar a jurisprudência, ok? Demonstrar ali pelos fatos que é aquela situação. São ações em teses bem mais simples, ok? No máximo você vai fazer defesa lá no tribunal. A complexidade, quando envolve lastro probatório, aí já é complexo. Toda ação que tiver lastro probatório tem complexidade. Na ação previdenciária, que tem que fazer lá perícia. Geralmente é só uma perícia, beleza. Não é tão complexo, mas já tem um nível de complexidade. Se demandar testemunha, já tem complexidades. Na ação trabalhista, se demandar perícia, se demandar um monte de testemunha, é até rápido, né, a ação trabalhista nessa parte. Beleza, agora em outros casos, como ação criminal, que eu já fiquei logo no início, que eu advogava muito em criminal, já fiquei o dia todo no tribunal, numa ação que eu poderia ter cobrado 10 vezes mais. Eu não vi a complexidade da causa. E você vai lá, tem que ficar esperando a audiência, eles enrolam a outra audiência, demora a audiência e você tem que ficar lá esperando. É muito ruim, ok? Então, complexidade da causa. Se a causa for só matéria de direito, é uma causa em tese menos complexa. Juizado especial, maravilha, menos complexa ainda. Agora, se demandar lastro probatório, audiências, né, com testemunhas, isso é complexo. Causa complexa, você tem que cobrar mais caro. Tem que cobrar mais caro. E vem capacidade financeira do cliente. Por que eu tenho que olhar a capacidade financeira do cliente? Ora, se eu usar só esse critério de capacidade financeira do cliente, vai ser caro. Isso é até ilegal. É feio. Não é legal olhar só para isso. É igual você vai num lugar turista. No Brasil, acontece muito, infelizmente. Você senta lá na beira da praia, lá na Bahia, lá em Guarajuba, na Bahia, né? Aí vai lá, senta lá, eles cobram R$5 no água de coco. Mas quando chega um gringo, eles cobram 10, R$15, porque o gringo lá fica rotando nota de 100, de 200 lá. E ele sabe que o gringo tem dinheiro, e aí eles cobram mais caro. Isso é ilegal, isso é abusivo. Porque ele está olhando só a capacidade do cliente. Então, eu vou chegar aqui, atender um cliente, vou olhar só a capacidade dele. Não, esse cliente é rico, ele vai me cobrar tanto. Se você só olhar para isso, isso é legal. Mas se você olhar esse critério e esse, você vai ver que é legal. Nesse exemplo que eu dei aqui de valor versus benefício, e que um cliente ele ganha um salário mínimo, ok? E eu vi o valor versus benefício. Então, se eu olhar para a capacidade financeira, só a capacidade financeira dele, eu não vou cobrar nada. Mas se eu tenho meus valores do meu escritório, eu vejo se a causa não era tão complexa, que era só uma execução. E ele não tem muita condição. Então eu cobrei uma taxa de manutenção do processo e estabeleci uma de êxito maior, ok? Uma cota litros maior, um valor de ganho de causa maior. Porque eu vi a capacidade financeira. A gente tem holding aqui, holding familiar, a gente trabalha com holding familiar. Tem gente que paga R$100.000, tem gente que paga R$18.000. Porque a capacidade financeira, e vai depender também da complexidade. Muita gente, muitos imóveis, muitos filhos, muitas causas. Aí a gente cobra uma holding de R$18.000, R$100.000, ok? Nós nunca pegamos uma tão complexa para cobrar mais que 100. Por mais que o cliente ele paga ou não paga, ele não dá conta de pagar, a gente verifica que tem que cobrar aquele valor de 50 mil, de 70 mil, porque tem uma complexidade, ok? E eu não posso querer cobrar 1 milhão porque o cara tem 20 milhões, 40 milhões de patrimônio. Não posso olhar só para a capacidade financeira, mas eu posso cobrar R$100.000 dele tranquilo, porque é o valor do serviço, porque ele aguenta pagar. Deu para entender? Deu para compreender? Essa é a pegada. Não, você não vai só olhar. Isso é um critério na hora de você cobrar. Se você não olha a capacidade financeira dele, mas eu não sei quanto é que ele ganha. Tem como você saber quanto ele ganha.
Uma empresa, você dá para saber se o cara tem 10, 20, 30 funcionários. Dá para você saber quanto é a margem que a pessoa ganha de lucro. Você dá para saber, perguntar a condição financeira, qual o salário, qual é a renda dele. Eu pergunto isso aí tranquilamente. Em termos assim, de custos, eu falo, ó, existem as custas do processo. Eu falo, como é que eu extraio? Para esse seu caso aqui, qual é a sua renda financeira declarada? Aí o cara, que você é empresário, você é servidor público, ele já vai falar, né? Você é empresário, você é servidor público, você trabalha onde? Ah, cara, não, trabalha ali de motoboy. Ah, não, eu sou empresário. Ah, você é esse empresário. E tem quantos funcionários nessa empresa? Tem 50. 50 funcionários, capacidade dele é alta. Não, eu tenho só 5, 3, só uma empresazinha ali de esquina. É outra capacidade, né? Qual é a média? Não, porque tem custas. Existem custas dos processos, a média da custa do processo. Aí qual é a média? Para saber se você vai pagar ou não. A gente pode pedir gratuidade de justiça para você não pagar essas custas, mas a gente precisa saber dessa sua capacidade financeira. É o que a gente fala. Ah, eu ganho aí declarado R$8.000. Ah, eu sou servidor público. Ah, então, tá tranquilo, ainda dá para saber quanto é que já ganha um servidor público, a gente tem a média. Então a gente consegue extrair tranquilamente a capacidade financeira. Isso não é barreira para você não deixar de cobrar, certo? Outra questão, despesas do processo. Você vai ver, você já tem uma experiência, se você não tem, vou dar uma alternativa. Mas se você já tem uma experiência, você sabe que aquele processo demandará uma despesa de você se deslocar, você ir lá despachar com o juiz, você ir lá despachar com o desembargador, você despachar lá um agravo, ok? De você ter que viajar para fazer uma audiência, de ter que ir para outra cidade. Hoje, com o processo digital, ficou muito fácil. Ficou muito fácil essa questão de despesa, né? Diminuiu muito as despesas, isso ajudou bastante, não é verdade? Isso ajudou bastante. E aí, as despesas é a seguinte, eu tenho um contrato que eu deixo despesas em aberto no contrato. Porque na experiência ou falta de experiência ou imprevisibilidades que você vai surgir, por mais que você seja um advogado renomado e tenha bastante experiência, pode surgir coisas imprevistas. Então eu tenho um contrato que eu deixo sempre aberto, que em caso de despesas não previstas no contrato, despesas de ações e atos que não está previsto no contrato, eu vou cobrar o adicional do cliente. Então eu cobro 100, 50, 200, quanto for o comprovante, porque no meu contrato eu deixo expresso que as despesas são custeadas pelo cliente. E eu deixo lá a despesa de eu ir lá, despachar com o juiz eu não cobro, mas despesas extras, eu deixo lá todo um rol de despesas extras. Eu nunca tive problema com nenhum cliente questionar isso. E toda vez que a gente cobra essa despesa extra, o cliente paga porque está previsto no contrato. Então vai ter situação que você vai ter despesas extras. E aí está longe desse seu critério, você não consegue prever. Aquilo que você consegue prever, você já inclui. Mas aquilo que você não consegue prever, ok? Aí você vai incluir lá no seu contrato.